aqui, na época, era blocos de areia. Blocos de areia. Essas pedras mais baixas, essas menores, eram subterradas. Só essas pedras mais altas que eram de fora. Então, esse bloco de areia deixava aqui quase plano, por isso que eles posicionavam as barracas com facilidade. Hoje se encontra nesse cenário porque aqui deságua fortemente em período de chuva de trovoadas, das chuvas fortes, de trovão, relâmpago. Então, dependendo das chuvas, então aqui deságua fortemente e essas areias foram arrastadas para o rio. Então, a boa parte das barracas já estava armada nessa direção aqui, ó, subindo, que é a região direita, que os 24 conseguiram fugir. Sim. Essa daqui de cima ficou com o aspirante, que é a região esquerda da grota. E essa aqui, a central, que ficou com o tenente João Bezerra. A barraca de Lampião ficou atrás dessa pedra, das duas cruzes, e quando ele foi acertado, ele ficou caído na frente da pedra. Então, a sobrevivente, a Sila, ela esteve aqui 2 vezes, Candinheiro, José Sereno, o soldado por nome José Panta de Godoy também esteve aqui na grota. A Sila, quando ela esteve aqui pela primeira vez, ela chegou a comentar que naquela manhã do dia 28 de julho parecia chuva de bala e que quando viram o Lampião caído na frente da pedra, para eles também a casa tinha caído. Então era como se fosse cada um por si, Deus por todos. E o que passava pela cabeça era fugir daquela chuva de bala. Então aí ela falou que ninguém teve ação realmente de revidar, porque estavam todos ressacados e despreparados. Então o Panta de Godoy confirma a versão da Sila. Então ele foi para a Globo no ano de 1994 e ele deu entrevista para o Globo Repórter, confirmando a versão dela a respeito da quantidade de tiros que saía aqui. Ele falou que foi entre 10 a 12 minutos de tiro, foi muito tiro. Então, Lampião ele veio para cá no dia 23 de julho, um dia de sábado. E o José Sereno, que comandava um grupo para Lampião, chegou no domingo. Então, totalizaram-se em 35 cangaceiros. E eles estavam aqui, principalmente Lampião, à espera de Curisco, que eles tinham marcado encontro aqui, que o Curisco com o grupo dele, que era o braço direito de Lampião, estava em Alagoas, em uma fazenda por nome Emendada, porque Curisco nunca quis se acoitar aqui nesse local. Lampião se sentia bastante acolhido aqui, por ter apoio do dono das terras. Realmente a grota era de difícil acesso. O interventor na época, o Eronildes de Carvalho, era considerado coiteiro político, que em Sergipe, Lampião nunca foi emboscado pelas forças volantes sergipanas, porque ele tinha apoio do próprio governante. Mas só que o Curisco não tinha essa mesma visão que Lampião se sentia bastante guardado aqui, porque ele falava que, por ser baixo, quem viesse por cima tinha uma boa visibilidade e atacaria com facilidade. Ele chegou a apelidar aqui por cova de defunto, por conta do apego que o Lampião tinha esse local. Mas no dia marcado do encontro aqui, Curisco atrasou, que o barqueiro não teve como atravessar ele para Sergipe. Então, ele tinha as pessoas de confiança dele, não era com qualquer um que ele fazia essa travessia. Então, Lampião não quis seguir viagem sem o Curisco atrasado, e ele mesmo sem gostar de passar vários dias no mesmo local, mas ficou à espera de Curisco. Ele chegou a comentar que tinha um plano para colocar em prática, e só com a presença de Curisco. Então, por isso que ele não tinha como seguir viagem sem o Curisco. À espera de Curisco, ele teve a ideia de rever seus mantimentos. Viu que estava a poucos. Daí foi quando ele teve a ideia de chamar o Pedro de Cândido, que era o dono das terras, amigo da confiança dele, e fazer compra na cidade de Piranhas, que era no dia 27 de julho, um dia de quarta, que estava acontecendo a Feira Livre da cidade. Pedro vai até a feira, né, a atender ao pedido do Lampião. Ao chegar na feira, ele não disfarça. Compra em grande quantidade esses objetos. E ele era acostumado a fazer compra toda quarta para a bodega e só fazia de quilos. E nesse dia ele só fazia de sacadas e de fardos. Então a população pequena, a feira pequena, todo mundo conhecia o Pedro. Daí levantou suspeita. E na feira se encontrava um senhor por nome de Joca Bernardo, que era amigo e coiteiro de Curisco, sabia que eles estavam na região e intrigado de Pedro há muito tempo. Eles eram rivais. Então, aproveitou a situação, foi até a delegacia e denunciou Pedro para o sargento Aniceto Rodrigues, falando que apertasse o Pedro que ele saberia o paradeiro de Lampião, e contou o que estava acontecendo na feira. O sargento vai até a feira, observa o Pedro e faz diferente. Ao invés de
de apertar o Pedro, Segue. então ele passa um comunicado falso e todo mundo acredita. O primeiro fake news, viu, que rolou na região. Então ele chegou com a rural, disse que na época era as viaturas da época, era rural, chegou com alguns dos seus soldados e chegou a falar para a população que ficasse tranquilo, que naquele momento ele estava indo à cidade de Canapi para dar cabo de Lampião, que ele estava prestes a atacar a cidade, que é uma cidade que não fica tão distante da cidade de Piranhas. Só que ele falou isso porque ele sabia que esse comunicado ia chegar até Lampião através do Pedro. Então deu certo a estratégia dele, porque o Pedro, ao chegar aqui à tardinha do dia 27, passou os mantimentos e foi logo dizendo: capitão, fique tranquilo, que as macacadas estão indo em direção ao contrário, em busca do senhor de seus cabras. Estão sabendo que o senhor está na região de Canapi. Foi quando o Lampião relaxou e baixou a guarda literalmente, porque uma notícia daquela para Lampião era motivo de comemoração. Foi nesse momento que ele liberou os sentinelas, que eram os vigilantes de Ponta de Serra mais alto, se aglomeraram todos aqui e foram farrear para comemorar a notícia. Diz que foi jogo de baralho a noite toda, bebida a noite toda, chachado. Diz que aqui eles ficaram à vontade, se divertiram à beça nessa noite. A Sila chegou a comentar que Lampião parecia que estava se despedindo naquela noite. E ela também falou que Maria Bonita era fumante, chamou ela para se ausentar um pouco da grota, para ela fumar. Segundo a Sila, ela ficou sentada naquelas pedras ali, ó, naquela região. E ela disse que já era alta hora da noite, já era bem tarde. E ela disse que ficou em pé e observou luzes acendendo e apagando nessa região. E ela falou para Maria o que ela estava vendo, só que disse que a Maria disfarçou, dizendo a ela que relaxasse, não era nada não, que era apenas vagalumes, que era comum aparecer na região na época de inverno, que julho para a gente é inverno. Então ela disse que desceu, cada uma procurou sua barraca e nada comentou. Mas ela disse que sempre batendo na tecla, que achando que aquelas luzes já eram os volantes montando o cerco, né, na grota. Então, enquanto aqui bolava farra, né, todos farreando, se divertindo, o sargento Aniceto Rodrigues se comunicava com o tenente João Bezerra, que se encontrava em Vila de Pedra, que é a atual cidade de Elmiro Gouveia. E na época, eles se comunicavam através de telegrama de forma codificada, onde o sargento dizia: Tenente Prestes Bezerra, tudo certo, vê gente que o boi está no pasto. O tenente entende a mensagem, que se trata de Lampião. Então, daí ele se organizou, né, com um grupo de soldados junto com o aspirante e vieram ao encontro do sargento Aniceto Rodrigues na cidade de Piranhas. E lá eles pegam 3 pequenas embarcações por nome de chatas e vêm pelo Rio São Francisco. Só que eles não encostam na fazenda Angicos, porque eles sabiam que o Pedro residia no povoado Entre Montes. Eles encostam na fazenda Remanso, que fica em Alagoas, abaixo da fazenda Angico e próximo ao povoado Entre Montes. E ao desembarcar, o tenente João Bezerra, ordenador dos seus soldados, por nome de Elias Ibidas, que vai até o povoado Entre Montes e pega o Pedro e traga força para a fazenda Remanso. Ao chegar no Remanso, começa a tortura do Pedro para falar o paradeiro de Lampião. Então, diz a história que cada pergunta feita ao Pedro a respeito do paradeiro de Lampião, que a resposta dele era o silêncio, era uma unha dele arrancada a bico de punhal. Daí ele não suporta a mutilação e abre a boca, resolve falar que Lampião se encontra em suas terras. Traz ele para a fazenda dele, o Angico. Ao chegar na casinha, encontra o Duval, que é o irmão dele mais novo. Então, eles pegam os 2 irmãos e força a fazer o percurso com eles. O Duval, ele faleceu no ano de 2013 e foi prefeito 3 gestões da cidade de Poço Redondo. Ele deu várias entrevistas. Ele disse que a volante não ficava por trás, não. Se aproveitava da situação e torturava também. Ele disse que quando abriu a porta, a primeira coisa que eles fizeram foi um tapa na cara. Eles deram um tapa na cara dele e também uma acabada de revólver. Daí ele disse que não teve outra alternativa, a não ser acompanhá-los. Então, ao chegar no alto, quando eles perceberam que aqui estava em farra, eles se dividiram e aguardaram o dia amanhecer. Às 5h15 da manhã, um dos cangaceiros, por nome de Amoroso, vai apanhar água no poço do Tamanduá, que é um poço que tem aqui aproximadamente uns 150 metros de distância da grota, e era de lá que eles abasteciam as barracas. Quando ele chegou lá, então, um soldado já estava próximo ao poço, que era o Abidom. O Abidom disparou a arma, nervoso, só pegando e raspando as cartucheiras de Amoroso, mas só que aí foi como se fosse um aviso. Todos começaram a atirar ao mesmo tempo para a grota, e o Amoroso não teve como descer para avisar que estavam cercados, mas saiu correndo e gritando pela serra, chamando a atenção dos que estavam aqui, avisando que estavam cercados. E Lampião, nesse momento, sem entender o que estava acontecendo, que estava chovendo balas dos 2 lados da grota, e ele à espera de Curisco, e ele, sem entender porque Curisco não ia chegar assim atacando. E ele nunca imaginou de ser atacado aqui nesse local.
Então, foi nesse momento que ele saiu despreparado e foi o primeiro a ser alvejado e que ficou caído na frente da pedra. Então, o Panta de Godoy, né, na Globo, na década de 90, em 94, ele deu entrevista para o Globo Repórter, ele falou que quando tudo silenciou, que a fumaça e a poeira baixou, desceram para cá, ao ver Lampião morto, foram comemorar. Segundo ele, quando esteve aqui, e também na Globo, em entrevista, ele falou que a Maria Bonita ficou caída nessa direção aqui, ó. Então, ele falou que percebeu que ela estava viva, só estava imóvel. Ela estava baleada próxima à virilha e no ombro. Ao se aproximar da Maria, disse que ela começou a suplicar, pedindo que não matasse ela, que ela tinha uma filha para criar, que é a Expedita Ferreira, que se encontra com 89 anos de idade, em Aracaju, e na época, naquele período, ela estava aos cuidados de um casal de vaqueiros da grande confiança da Maria Bonita e Lampião, por nome de Cerveira e Aurora, aqui em Sergipe, na região da cidade de Porto da Folha. Então, eles não deram, deixaram aos cuidados, que sempre eles visitavam essa menina. Só que, segundo o Panta de Godoy, o aspirante gritou para ele que não era para ouvir nada do que ela estava falando. E também não era para atirar nela, queria que ele decapitasse ela viva. Então, segundo ele, falou para Maria que nada poderia fazer por ela, já que ela fazia parte do pacote. Então, segundo ele, puxou ela pelos cabelos, centralizou a cabeça dela numa pedra de descida, e puxou o facão dele da marca Jacaré. Segundo ele, o facão dele estava no auge por conta da marca. E na primeira não conseguiu, mas na segunda conseguiu decapitar ela viva. E o repórter perguntou qual foi sua sensação. Ele falou que nenhuma, porque não era novidade na época praticar esse ato de decapitação. Era normal. Então ele falou que depois da Maria Bonita decapitada, eles partiram para decapitar os demais que estavam mortos. Então eles tinham que levar uma prova concreta que tinha matado o rei do cangaço. Não tinha como levar os corpos. E a cabeça de Lampião estava a prêmio, no valor de 50 mil contos de réis, que quem chegou com esse prêmio foi o governador da Bahia, que na época era o Landolfo Alves. Então aí eles pegaram essas 11 cabeças, colocaram dentro de uma lata com querosene e cal e levaram até a cidade de Piranhas. E ao chegar lá fizeram a primeira exposição dessas cabeças, que foi na escadaria do Palácio Dom Pedro II, que é a atual prefeitura municipal da cidade de Piranhas. O que mudou foi a posição da escadaria, que na época era frontal, hoje ela se encontra na lateral. E a exposição não parou por aí, e para eles era troféu, tinha que exibir. Só que teve algumas cidades que rejeitaram, deram como turnê macabra. Então, eles conseguiram expor em algumas cidades do estado de Alagoas, inclusive Maceió, trouxeram para cá, para Sergipe, e daqui seguiram para a Bahia. E o paradeiro dessas 11 cabeças foi no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Lá elas ficaram expostas há 30 a 31 anos para uma pesquisa baseada na teoria de Lombroso. Então, segundo a história, na década de 60, essas cabeças foram liberadas e foram enterradas por ordem do governador da Bahia. Em 2002, a Expedita Ferreira entra com ação na justiça e resgata os crânios dos pais. Ela toma posse dos crânios e traz para Aracaju. Só que até hoje ela se mantém em silêncio. Ela é muito reservada a respeito do assunto. Ela não fala se enterrou ou se encontra guardada em algum local, tá? Então, o cangaço, nos livros, né, fala que só pôs fim, literalmente, em 40, quando José Rufino descobre o paradeiro de Curisco, em Barra do Mende. Né, o José Rufino era o chefe policial da Bahia, um coronel, conhecido como o maior matador de cangaceiros, vai até a Barra do Mende, então ele assassina o Curisco. Dadá tentando protegê-lo, ele é acertada no pé. Por conta desse ferimento, por não ter tratamento, ela amputa a perna e cumpre 6 anos de sentença. Após a sentença, ela leva a vida dela normal, casa com um pintor de parede por nome de Alcides, volta a costurar, que era uma grande costureira dentro do cangaço, e Dadá só veio a falecer por morte natural no ano de 1994, aos 78 anos de idade, em Salvador. E no dia 25 de maio de 1940, quando José Rufino assassina o Curisco, ele só tinha apenas 32 anos de idade. Então, o cangaço de Lampião era um grupo jovem, Lampião só tinha 40 quando foi assassinado, Maria Bonita 27. Segundo a história, o mais velho tinha 44 anos. Então, era tudo o povo assim, jovenzinho, né? Na flor da idade, como diz o ditado. Então, aí, uma das músicas do Gonzagão, por nome Lampião Falou, ele discorda com o fim do cangaço em 40, após o assassinato do Curisco. Num trechinho da música, diz que Sergipe Fazenda Gicos, meus crimes se terminaram. O criminoso era eu, e os santinhos me mataram. Um lampião se apagou, outros lampiões ficaram. O cangaço continua, de gravata e chaquetão, sem usar o chapéu de couro, sem um bacamarte na mão. E matando muito mais, está cheio de lampião.
onde ele diz que o cangaço continua, porém maquiado com troca de vestimentas. O gibão de couro hoje é o terno e a gravata. O chapéu de couro são os gels. E os bacamartes, que eram as armas da época, hoje são as canetas que talvez matem muito mais. Olha. Obrigada. Oi, palmas. Que lindo.